Muito bom dia a todos vocês que estão nos vendo pelo canal do YouTube da Igreja Batista Manaim, Alphaville. Quero compartilhar com vocês hoje um maná diário, uma meditação que Deus me deu hoje. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 5. Paulo, escrevendo esse livro, ele diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, quer dizer, Jesus subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele foi 100% homem, embora tenha nascido sem o pecado, por causa da concepção da Virgem Maria. Naquele momento, ele não nasceu com a herança do pecado, nasceu como um homem, exatamente como Adão era, sem pecado. Adão foi criado sem pecado. Ele decidiu pecar. Jesus, como homem, embora o ambiente fosse muito mais hostil do que Adão encontrou, porque ele não tinha nada de hostilidade antes do pecado, Jesus decidiu, como homem, nunca pecar. Então ele estava apto a morrer por mim e por você para pagar os meus pecados e os seus pecados. Ele continua no versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele chama de semelhança por causa disso que eu falei, que ele não tinha o pecado. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Qual foi a principal obediência que Jesus teve? Que ele veio com a missão, como homem, de morrer por mim e por você. E ele obedeceu a esse plano de Deus. A si mesmo, no versículo 8, ele continua, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e à morte de cruz, e no 9 ele fala, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe, Deus exaltou a Jesus Cristo como homem, e por causa do seu sacrifício, todos os seres existentes confessarão que Ele é o Senhor, Ele é o chefe supremo. Essa palavra Senhor, no original grego, significa aquele que é chefe sobre todas as pessoas. Então, Jesus, ele é chefe sobre todos os seres. Todos têm que confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. E é interessante que isso é a nossa garantia, como salvos em Cristo Jesus, depois que eu e você já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a garantia que nós temos é para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí Paulo continua nos mostrando a nós a consequência do poder de Jesus a nosso benefício. Então, se você como salvo entender esse princípio, irmãos, você vai começar a experimentar uma nova situação de salvação, de liberdade, experimentar, independente do que você está passando, você vai experimentar isso. Paulo continua mostrando a nós essa consequência desse poder de Jesus ao nosso benefício. Na segunda parte do versículo 12, ainda desse capítulo 2 de Filipenses, ele continua. Vou ler aqui para vocês. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. No 13 ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quer dizer, para nós experimentarmos qual é a plenitude da salvação, o ápice da alegria, da libertação, da salvação, a regra é estarmos submissos a Ele, porque nele reside todo o poder. Nós já lemos isso. Eu quero aqui destacar nesse versículo final do versículo 12 e o 13,
eu quero destacar duas palavras que nos dão essa garantia do controle de Deus sobre as coisas da nossa vida. A primeira delas está lá, é o verbo desenvolver. No original, essa palavra tem o sentido de modelar, tornar alguém próprio para algo, ou seja, nos preparar para experimentar os benefícios da salvação feita para nós quando Jesus morreu na cruz. E como Deus faz isso? Ele efetua em nós, em nós, tanto querer como realizar. Esses verbos efetuar e realizar foram traduzidos como efetuar e realizar. No original é o mesmo verbo, energel, que deu origem à palavra energia. Então nós podemos dizer que quando nós nos submetemos a Deus, quando nós deixamos que Ele faça as coisas da nossa vida segundo a perfeita vontade dEle, nós vamos experimentar a plenitude da nossa libertação. Ele energiza, em outras palavras, Jesus energiza a nossa salvação. Quando você desenvolve nesse aspecto de entregar para Ele, Ele energiza a nossa salvação. Paulo, quando escreveu isso, ele estava preso. Mas apesar dessa situação, no seu espírito ele estava completamente livre. Ele estava experimentando na prática o benefício da salvação, independente do que ele estava passando. E é por isso que ele escreveu nessa mesma carta, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, já agradecendo antes, ele disse. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, é tremendo isso. Essa é uma coisa que nós não conseguimos compreender completamente, a não ser que a gente faça essa regra em que Paulo está nos ensinando. Eu quero terminar hoje orando para que Deus possa colocar no meu e no seu coração, no dia de hoje, quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, que por certo muitos que estão aqui nos vendo e nos ouvindo por esse canal, pode estar passando. Que essa palavra seja uma palavra que venha ser realmente cumprida dessa forma, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. É nele que nós temos que nos refugiar, nós temos que entrar, imergir em Jesus, porque ele tem o poder completo de todas as coisas. Todo joelho se dobrará para ele. Ele já venceu a morte, ele já venceu todas as dificuldades. Quando ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu esse sistema que nós temos vivido, cada vez piorando mais, mas ele venceu. E, portanto, se você quer ter uma qualidade de vida, experimentar essa plenitude da libertação, da salvação que Jesus deu para mim e para você, você tem que fazer isto, se colocar nas mãos dele. Eu quero orar com você, então, para a gente terminar essa reflexão. Senhor amado, te agradeço, Pai. Te agradeço porque cada dia mais nós temos aprendido na sua palavra. A sua palavra tem se revelado para nós através do seu Espírito Santo. Nós temos sido comunicado no nosso espírito, Pai, que o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor é poderoso, o Senhor energiza a nossa salvação, a nossa libertação, Pai. Nós possamos experimentar na nossa alma, onde reside todos os nossos sentimentos, experimentar essa alegria. Alegria que mesmo como Paulo, mesmo estando preso, ele experimentava a alegria sobrenatural. E ele tinha, portanto, a paz que excede a todo entendimento humano. Muitas vezes a paz é a ausência de conflito. Muitas vezes nós estamos sofrendo e vendo conflitos externos, mas no nosso interior nós estamos completamente livres, sem conflitos. E que o dia de hoje nós possamos experimentar a sua bênção, a bênção sobrenatural. Aqueles que estão necessitando de algum tipo de libertação, se há algum tipo de enfermidade
em alguém que está experimentando a enfermidade, nós repreendemos no nome poderoso de Jesus e clamamos que aquele que morreu por mim e que morreu por cada um daqueles que estão com essa enfermidade, possam ser libertos dessa enfermidade, porque essa é a promessa que o Senhor tem dado. E se há algum outro tipo de prisão, de escravidão, seja de vício, seja de dinheiro, de falta de emprego, nós queremos clamar pela libertação do Senhor, para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Amém. Que tenha um bom dia, que você possa experimentar isso na autoridade do nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.